Bom dia, crianças. Então, hoje é segunda-feira, iniciamos uma semana de estudo, né? E nossa aula de hoje será de ciências. Iremos revisar os conteúdos de estudo para avaliação de amanhã. Então, amanhã será avaliação de ciências e hoje iremos revisar o conteúdo para avaliação de amanhã. Então, vamos lá? Então, nas aulas passadas, vocês viram que a gente vem falando sobre seres vivos, né? Quais são os seres vivos? Nós, pessoas, os animais, as plantas. E por que somos seres vivos? Porque nascemos, crescemos e respiramos. Por isso somos seres vivos. Porque nascemos, crescemos e respiramos. As plantas também são seres vivos, porque elas nascem, elas crescem e elas respiram. As plantas, assim como nós, precisam de alguns elementos para crescer, né, forte e saudável. Então, elas precisam da luz do sol, elas precisam ser regadas todos os dias, né? Elas precisam de água para sobreviver. É um dos elementos que as plantas precisam. Então, olha só. Iremos falar sobre água, luz e plantas. Que luz é essa? É a luz do sol. É a luz solar. Então, nossa aula será aqui, ó, no livro do capítulo 4, começando da página 64. Então, olha só para esses dois ambientes. Esse ambiente aqui é um deserto e esse ambiente aqui é uma caverna. Então, gente, no deserto chove muito pouco. Por isso, no deserto, a menor variedade de plantas, né? Então, os tipos de plantas no deserto são bem poucas. É comum encontrar plantas que conseguem guardar muita água da chuva em seu interior. Então, nesse ambiente aqui, tem luz solar, né? Mas chove pouco, tem pouca água. Então, essas plantas aqui, ó, quando chove, elas guardam água em seu interior. Por isso elas sobrevivem nesse lugar que chove tão pouco. Já as cavernas, algumas plantas na entrada e em seu interior onde pega a luz solar. Porque é dentro dela, lá no fundo, onde não há a luz do sol, as plantas não nascem. Não nascem. Então, esses dois elementos, a água e a luz, são muito importantes para a manutenção da vida das plantas. Então, as plantas, elas são seres vivos por quê? Porque elas nascem, crescem e respiram. Olha para essas plantas aqui sendo regadas. Regadas com água. Então, elas estão sendo regadas por água, por isso é que elas estão assim, olha, bonitas, saudáveis. Por que a água é importante para as plantas? Sabe por quê? Porque a água auxilia no transporte de nutrientes do solo para todo o corpo da planta. Olha, observe aqui essa foto. Porque vocês sabem que é através da raiz, né, que é transportado esses nutrientes que estão aqui no solo. Mas esses nutrientes só serão capazes de reproduzir, né, esses nutrientes e ser transportados para o restante da planta, porque quando esse solo é regado, é molhado com água, né, é capaz de produzir esse alimento que é o nutriente para a planta. Então, a raiz suga esse alimento que transporta para o restante do corpo da planta.
Gente, eu falei para vocês, o interior da planta, eu falei para vocês que a planta respira, né? E ela respira por onde? Ela respira pelas folhas. É através das folhas que as plantas respiram. Então, observe essa foto aqui. O que é que está acontecendo nessa foto? A planta está murcha, né? Ela está murcha. Então, gente, o que foi que aconteceu para que a planta ficasse murcha desse jeito? Ela ficou sem água, né? Então, provavelmente alguém não regou essa planta diariamente, deixou ela alguns dias sem água e ela murchou. E para que ela volte a ser uma planta saudável, o que será necessário? Quem sabe? Será necessário ter contato tanto com a luz do sol e também ser regada diariamente. Ela está aqui, ó, precisando ser regada com água diariamente. Porque se ela não for regada, nenhuma planta consegue se desenvolver sem água e acaba morrendo. Então, temos que fornecer água diariamente para as plantas. Então, e vocês sabem me dizer por que a luz do sol é importante para as plantas? Vocês sabem dizer? Gente, além da água, né, que as plantas, que a raiz suga, os sais minerais para as plantas produzirem o seu alimento, a planta também necessita da luz solar, da luz do sol para produzir o seu alimento. Porque vocês sabem que é a planta que produz o seu alimento, né? Como? Tanto com sais minerais que a raiz puxa para o interior da planta, tanto também como ela precisa receber a luz solar para ter esse alimento, para ela produzir o seu alimento. Olha só, indo aqui mais no livro de vocês, né? Aqui ainda continua falando sobre as plantas, como eu falei, que os cachorros são seres vivos, né? Os gatos também. E as plantas? As plantas também são seres vivos, que elas nascem, crescem e respiram. Como aqui, a importância da água para as plantas, né? Como a Pró falou, que nenhuma planta consegue se desenvolver e viver sem o auxílio, sem a água. Não conseguem, gente. Ela precisa da água para que essa água auxilie no transporte de nutrientes do solo para todo o corpo da planta. Aqui, olha só. E a importância da luz solar para as plantas? Como a Pró falou, o sol é muito importante para as plantas, porque sem a luz solar, as plantas não conseguem produzir o seu alimento e acabam morrendo. Como vocês fizeram uma experiência, né, da plantinha que foi, duas plantinhas foram plantadas no mesmo dia. Uma se desenvolveu porque teve a luz do sol, né? Teve contato com a luz solar. E a outra não se desenvolveu porque ficou em uma caixa escura, né? Ali, aquela caixa escura, ela estava simbolizando uma caverna, para mostrar para vocês que uma planta, ela não se desenvolve sem a luz solar. Então, olha só. Esses elementos, a água e a luz solar, é muito importante para as plantas, para o desenvolvimento das plantas, tá certo? Olha só, agora eu quero mostrar para vocês essa planta aqui, ó. Vocês conhecem, gente, essa planta? Essa planta se chama cacto. Vocês sabiam? Ela é um cacto. E essa planta aí, ela
é mais encontrada lá nos desertos e também em caatingas, em lugares muito secos. Sabe por quê? Porque essas plantas, elas conseguem guardar em seu interior água. Aqui dentro delas, ó, elas conseguem guardar muita água quando chove. Então, assim que chove, elas conseguem guardar essa água em seu interior. Então, por isso é que essas plantas aqui, olha, elas são mais presentes em desertos e em outros lugares muito secos. Elas não precisam ser regadas diariamente. Por isso, porque elas conseguem guardar muita água em seu interior. Gente, agora vocês vão fazer essa atividade de revisão. A Pro deixou lá no Classroom essa atividade aqui. Vocês vão fazê-la no caderno de vocês. Quem tiver impressora em casa, pode imprimir a atividade que a Pro vai mandar e responder. Mas quem não tiver, copie as perguntas no caderno e responda. Então, vamos lá? Então, observe as imagens de abertura, que foram essas imagens que a Pro mostrou, ó, que é a da caverna e do deserto. Então, vocês vão dizer aqui na letra A, que ambientes estão sendo mostrados? A Pro acabou de falar o nome, né? Então, você vai falar o nome dos dois ambientes que estão sendo mostrados. A letra B, como é a vida dos vegetais? Vegetais quer dizer plantas, viu? Como é a vida dos vegetais em cada um deles? Então, como é a vida das plantas na caverna? E como é a vida das plantas no deserto? Agora a letra C. Quais elementos essenciais à vida dos vegetais, das plantas, são apresentados nesses dois ambientes? E qual é a importância desses elementos? Aqueles elementos lá que todo ser vivo precisa. De quê? Leia a frase e explique. Por que plantas e animais são seres vivos? Será porque plantas e animais são seres vivos? Vocês vão explicar dizendo o porquê. O terceiro, ó. Qual a importância da água para a vida do vegetal? Qual a importância da água para a vida das plantas? O quarto, por que os cactos conseguem viver em lugares secos, como os desertos, né, que chove muito pouco, e nas caatingas também, que chove muito pouco, né? Então, por que essas plantas que se chamam cactos conseguem viver em lugares secos? E o quinto, quando vemos uma plantinha crescendo bonita, igual aquelas dali que a Pro mostrou, o que foi necessário para que ela fique assim, bonita, bem bonita? Então, o sexto, analise a imagem da questão 3 na página 69, que é essa, ó. É essa imagem da planta murcha. Vocês irão analisar essa imagem e vão responder. Por que a planta ficou daquele jeito, murcha? E a letra B. Como poderíamos fazer para melhorar essa situação? Para que a planta volte a ser uma planta saudável, né? O que é que poderíamos fazer? E o sétimo e o último diz: por que a luz do sol é importante para as plantas? Por que será? Então, vocês vão responder essas questões, né? E depois que a Pro mandar o vídeo de revisão, vocês vão analisar se vocês escreveram certo mesmo, tá bom? Então, gente, boa revisão, boa aula e beijos!